Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas são focadas no empreendedorismo geotécnico. E quando a gente fala em empreendedorismo geotécnico, eu quero dizer assim, qualquer um pode participar do empreendimento chamado terraplanagem. Pode ser um empreendedorista, qualquer um. Essa é a ideia, essa é a vocação da Academia Dynamis Engenharia Geotécnica. Quando eu falo qualquer um, é qualquer um cujo coração se inclinou para vir na academia treinar. Porque a academia está treinando pessoas que, de uma certa forma, gostaram da ideia e vão participar das nossas atividades que estão descritas nos vídeos, todos os vídeos que estão no canal YouTube da academia, cujo endereço é Engenheiro Mauro Lozano. Então você põe lá Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, vai chegar no canal, você vai ver dezenas de playlists, você vai ver que a cada 1 hora, 2 horas nós estamos mandando um vídeo, de tal forma a atraí-los para a academia, porque a academia quer mostrar aos senhores que qualquer um pode vir a ser empreendedor de geotecnia, empreendedor de terraplanagem. Esse é o desafio, qualquer um. Né? Precisa saber ler e escrever, senão é muito difícil realmente poder ler, né? Porque o vídeo a gente não lê, né? Mas é importante então ler e escrever. Mas tirando essa, hoje quase todo mundo, né? O índice de analfabetismo diminuiu, né? Pelo que eu sei, pelo menos. Então qualquer um, por isso que eu falo qualquer um. E hoje, assim como geralmente as nossas mini aulas falam da escavação, do aterro, quantitativos, estabilidade de taludes, drenagem provisória, planejamento geotécnico e terraplanagem, assessoria geotécnica à obra, são termos que são utilizados por nós há cerca de 35 anos, que nós estamos levando para os senhores, são termos técnicos dessa área, dessa especificidade. Né? E hoje nós vamos falar de uma coisa, são as fases do solo. E quando falo em fases do solo, eu lembro nos primeiros anos que eu comecei a dar aula, faz muito tempo, e a primeira coisa que eu me dediquei a fazer para poder passar para os alunos e para eu também entender, é um desenho que eu fiz, nós vamos falar dele, mostrando as fases do solo. Lógico que tem livros que eu estou indicando aqui, né? Que é o livro do professor Carlos Souza Pinto, o curso básico de mecânica dos solos, que também fala das fases. Essa história de fases vem há muitas décadas, ou talvez séculos. O solo não é composto apenas por partículas sólidas, que se acomodam, formando uma estrutura, contrariando o senso comum. Então, o senso comum é que é uma massa, mas ninguém observa as fases, que esses grãos, eles têm vazios. E isso que dá todo um comportamento específico para os solos, em relação a outros materiais, como o concreto, o aço, a madeira. O concreto, o aço e a madeira até tem vazio, mas eles não são importantes para o conhecimento de resistência, como são no caso de solos. E por isso que todo o curso de mecânica dos solos, são os cursos básicos de engenharia, na escola de engenharia e arquitetura, e outras, né? Geologia, e outras que eu esqueci agora, o volume total dessa massa, né, é ocupado por o volume total, aí eu diria dos vazios, né, é ocupado por água ou ar, chamado de vazios. Né? Então, entre os grãos, existem vazios. E aí, quando eu tinha que explicar isso daí, eu então
Fiz um desenho que ainda não vai aparecer, daqui a pouco eu chego lá. Essas constituem as 3 fases do solo e a quantidade relativa de cada uma delas determina qual será o comportamento. Então veja como é intrincado o comportamento do solo. Por isso que não dá para a gente tratar as obras de escavação em aterro como estão sendo tratadas. Por isso que existem vários livros, por isso que tem isso no curso de engenharia civil, geologia, arquitetura, enfim, outros cursos. E por isso que tem normas brasileiras. Então eu estou chamando a atenção, mostrando aí esse livro e as fases do solo. Está aqui o desenho meu, né? Esse desenho aqui tem 50 anos, mais ou menos, né? E ele mostra exatamente os sólidos, né? Que são as bolinhas aí, né? Entre eles o vazio, o ar nos vazios, e a água, o achurado aqui é a água. E a tensão, que a gente chama de tensão efetiva, né? É só no contato do grão-grão. Então, toda a mudança que tem da água nos vazios, aumentando a água, diminuindo a água, ou aumentando o ar, diminuindo o ar, o tipo de água, inclusive, fora o problema das tensões que estão lá condicionando essa porção de solo, tudo isso influencia no comportamento, como está aqui escrito, comportamento do solo, né? E tudo isso, né, está ligado à questão da obra de terraplanagem. São milhares e milhares de grãos, de maciços, de porções de solo que são caracterizadas por exatamente essa visão trifásica, né? Que são sólidos que configuram a resistência do solo, mas essa configuração da resistência, que a gente chama de tensão efetiva, nessa visão microscópica de um elemento de solo, né, ela é afetada com a umidade, ou seja, quanto tem de água nos vazios. Tem muita água, tem pouca água. Isso muda o comportamento do solo, né? Então, a umidade e o fluxo da água pelos vazios afetam a tensão efetiva. E se afeta a tensão efetiva, afeta a deformação. O solo pode estar deformando, né? Pode estar expandindo. Nós temos solos expansivos, nós temos solos colapsivos, nós temos solos moles saturados que são muito compressíveis, nós temos solos arenosos, onde que a influência da água, da poropressão talvez não seja tão importante, que são muito drenantes. Nós temos argilas que são muito pouco drenantes, areias bem drenantes. Isso muda o comportamento do solo quando ele é carregado. Então eu estou falando uma linguagem mais simples possível, para vocês entenderem que numa obra de terraplanagem, todos esses conhecimentos estão envolvidos. E a engenharia civil é a responsável por como fazer a coisa, em função da experiência da própria engenharia civil, né, para proteger a sociedade de prejuízos materiais, de prejuízos financeiros, segurança do homem, edificações, estradas, acessos, né? O próprio homem, é lógico. Enfim, bom, financeiro já falei, né? Então, o dono da terra, o dono da obra, né? o dono das máquinas, proprietário, os encarregados, os operadores de máquina, os projetistas, todos estão envolvidos nessa cadeia. E esse é o nosso objetivo aqui, é divulgar isso e chamar todo mundo para
trabalharmos aí para melhorar a qualidade dos projetos e obras de terraplanagem. Com isso nós vamos reduzir custos e problemas para a sociedade. E a gente então tem o canal YouTube, tudo lá gravado. Na descrição do vídeo, primeira link é do grupo do WhatsApp para você marcar um workshop com a gente todo dia de segunda a sexta, das 16 às 17. Vem trabalhar conosco que eu quero trabalhar com você. Comunhão. Tchau, tchau.